Durante o regime nazista, a infância foi integrada na lógica ideológica do Estado. Longe de ser neutra, o nascimento de uma criança estava condicionado por critérios raciais, políticos e biológicos. Desde as maternidades até os registros civis, todo o sistema estava orientado a determinar se um menor devia ser protegido, realocado ou intervindo pelas autoridades. Diversas repartições das SS desenvolveram estruturas específicas para tratar os casos infantis. Manuais, escalas de avaliação e fichas médicas se empregavam para decidir seu futuro. Alguns eram derivados a instituições especiais. Outros desapareciam dos registros sem deixar rastro. O que faziam as autoridades nazistas quando nascia um bebê judeu? Porque seu destino se decidia desde o primeiro dia, e o que aconteceu com milhares dessas crianças durante a guerra. A infância nazista, engenharia biológica desde o berço. Em 1929, quando Heinrich Himmler assumiu o cargo de Reichsführer SS, as Schutzstaffel deixaram de ser uma mera força de elite política para se converter no instrumento biológico e eugenésico do regime nazista. Himmler concebia a Revolução Nacional Socialista não só como uma transformação política, mas como uma reengenharia radical do corpo social alemão. Esta visão estava ancorada no conceito de Volkstum, uma doutrina que não se limitava à exaltação do povo alemão, mas que propunha sua depuração e fortalecimento através da criação seletiva, a reprodução planificada e a exclusão sistemática de tudo o considerado alheio ou degenerado. Desde sua liderança, Himmler articulou uma ideia. A vitória do Terceiro Reich só seria duradoura se fosse acompanhada de um aumento quantitativo e qualitativo da raça germânica. Em 1936, emitiu um edito que revelava o núcleo desta obsessão. Não lutamos com êxito se não temos 4 filhos que prolonguem esta raça. Não se tratava só de uma exortação à natalidade, mas de um mandato biológico. As SS passaram a ser uma organização regulada por critérios genéticos. Cada membro devia provar, mediante os Sippenbucher, registros genealógicos, sua ascendência área pelo menos até 1800. Não bastava com a lealdade ideológica. Era imprescindível demonstrar pureza racial e, além disso, multiplicá-la. Este ideal biológico não era só um discurso. Se traduziu numa política estatal. Em setembro de 1935, as leis de Nuremberg estabeleceram o marco jurídico que consolidou a exclusão racial. Estas leis proibiram os matrimônios e relações sexuais entre alemães de sangue e judeus, e classificaram os filhos destas uniões como Mischlinge ou bastardos raciais. Esta etiqueta não era meramente administrativa. Os colocava fora do corpo político do Reich. Podiam ser separados legalmente de suas famílias, privados de direitos civis e submetidos a avaliações para determinar seu destino biológico. Alguns eram enviados a instituições de reeducação, outros simplesmente desapareciam dos registros populacionais. O Estado se arrogou o direito a decidir se uma criança devia viver, onde, com quem e sob que identidade. A obsessão pela engenharia biológica requeria uma estrutura organizativa. Em 1931, Himmler havia criado uma repartição para verificar a ascendência dos aspirantes às SS. Em poucos anos, essa entidade evoluiu até se converter no Rasse- und Siedlungshauptamt, Russia, a repartição central de raça e assentamentos. O Russia não era um mero organismo de inspeção, se transformou no centro de controle racial do nazismo. Empregava antropólogos, médicos, geneticistas e juristas para classificar e excluir sistematicamente a judeus, eslavos, ciganos, pessoas com deficiência e outros grupos considerados biologicamente inferiores. Sua função era dupla: proteger o sangue alemão e facilitar sua expansão nos territórios ocupados. Nesse contexto, no 12 de dezembro de 1935, Himmler fundou o programa Lebensborn, Fonte de Vida, sob os auspícios da Organização do Reich para o reforçamento do povo alemão. À primeira vista, se tratava de uma rede de bem-estar maternal. Na prática, era uma instituição com fins eugenésicos. Lebensborn proporcionava atenção médica e apoio econômico a mulheres consideradas racialmente puras, especialmente aquelas que ficavam grávidas fora do matrimônio. Seu objetivo era múltiplo:
aumentar a natalidade ária, eliminar o estigma social da maternidade solteira entre alemãs valiosas e fomentar a criação num entorno estritamente nacional-socialista. Também funcionava como via de adoção seletiva para crianças consideradas aptas, nascidas dentro ou fora do Reich. A infraestrutura de Lebensborn cresceu rapidamente. Estabeleceu casas de maternidade na Alemanha, Áustria, Noruega e outros territórios ocupados, onde as mulheres grávidas podiam dar à luz sob supervisão médica sem exposição pública. Após o nascimento, os recém-nascidos eram avaliados física e geneticamente. Aqueles que cumpriam com os critérios raciais eram registrados no sistema, criados por pessoal doutrinado e, em muitos casos, adotados por famílias selecionadas das SS. Este processo buscava eliminar qualquer rastro de origem não desejada. Os documentos eram modificados, os nomes trocados e as biografias reescritas para que se encaixassem com o perfil ário. Com o estouro da guerra em 1939 e a posterior ocupação da Polônia, o Lebensborn ampliou sua função. Se introduziu o conceito de população recuperável, crianças não alemãs, mas que apresentavam traços físicos compatíveis com o ideal nórdico, cabelo claro, olhos azuis, proporções cefalométricas favoráveis. Em zonas como Polônia, Ucrânia ou Eslovênia, agentes do Russia e do Lebensborn identificavam estes menores, os separavam de suas famílias biológicas e os transferiam a centros de trânsito. Ali eram reexaminados, renomeados e enviados a instituições alemãs para serem germanizados. Muitos não voltariam a conhecer seu idioma, cultura, nem origem verdadeira. Esta estratégia de expansão demográfica não se limitou a uma região. Se aplicou de forma sistemática em todos os territórios considerados estratégicos para a consolidação do espaço vital nazista, Lebensraum. A germanização infantil se converteu numa forma de colonização silenciosa, ideologicamente justificada e executada com precisão burocrática. Ao contrário de outras políticas de extermínio, esta não dependia da violência direta, mas da anulação identitária. A criança não era assassinada, mas seu passado era destruído e substituído por uma ficção racial aceitável. Os mecanismos desta operação foram documentados com minuciosidade. As fontes incluem ordens escritas de Himmler, manuais de avaliação racial, informes internos do Lebensborn, correspondência entre unidades regionais das SS e sua sede central, assim como arquivos judiciais e declarações posteriores recolhidas pela Cruz Vermelha Internacional e a Comissão de Filtração aliada após o conflito. Estes materiais estão conservados em instituições como o Bundesarchiv em Berlim, os arquivos da Cruz Vermelha em Genebra e centros de documentação na França, Polônia e Áustria. Graças a esta evidência, é possível reconstruir como a política racial nazista não foi improvisada nem caótica, mas planejada, articulada e administrada por organismos especializados. No coração dessa maquinaria estavam as crianças, não como vítimas colaterais, mas como objetivos primários. A infância foi instrumentalizada como recurso biológico e campo de batalha ideológico. Nos primeiros anos do regime se tratou de proteger o sangue alemão. Durante a guerra, de expandi-lo apropriando-se de corpos alheios. Em ambos os casos, a lógica era a mesma: purificar e fortalecer o povo alemão, mesmo se isso implicasse destruir a identidade de outros povos desde suas gerações mais jovens. Assim, o Terceiro Reich não só assassinou milhões, também reescreveu vidas, apagou memórias e usou a infância como uma ferramenta para redesenhar o futuro. A política racial aplicada às crianças não foi um apêndice da ideologia nazista, foi um de seus pilares. E em sua execução, com arquivos, normas, manuais e escalas de pontuação racial, se revela a frieza estrutural de um sistema que pretendia criar uma nova ordem não só mediante armas, mas mediante berços, salas de aula e registros de nascimento. Campo de Ucci, o inferno infantil do Reich. Em 1942, as SS e a Polícia de Segurança receberam uma ordem direta de Heinrich Himmler para estabelecer um campo exclusivo para menores no gueto judeu de Łódź, uma cidade rebatizada como Litzmannstadt, durante a ocupação alemã. O objetivo declarado era internar crianças antissociais, órfãs, pequenos ladrões e testemunhas de delitos nazistas, sob a justificação de segurança pública.
No entanto, seu verdadeiro propósito não era a proteção nem a reeducação, mas o castigo sistemático, a exclusão social e o controle da infância considerada racial ou moralmente perigosa. O campo, oficialmente chamado Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei, abriu no 1º de dezembro de 1942, convertendo-se no único centro de detenção infantil criado pelo aparato nazista de maneira estruturada e permanente. Entre 1942 e inícios de 1945, pelos arames farpados deste campo passaram entre 12 mil e 20 mil menores de origem polonesa. A maioria tinha entre 2 e 16 anos, ainda que se registraram casos de lactantes enviados com irmãos maiores. A nível administrativo, o campo operava sob a aparência de uma instituição corretiva, mas na prática era uma estrutura penitenciária com condições equivalentes aos campos de concentração para adultos. O regime interno, as condições de vida, o regime disciplinário e o objetivo político eram os mesmos: erradicar os considerados indesejáveis desde a infância por meios que incluíam o trabalho forçado, a desnutrição crônica, a violência cotidiana e a supressão da identidade. Localizado no antigo gueto de Rod, o Kinderkazes estava delimitado pelas ruas Przemysłowa, Emilii, Plater, Gornicza e Braca. A instalação contava com uma dupla cerca de madeira reforçada com arame farpado, torres de vigilância nas esquinas e postos de controle permanentemente ocupados pelas SS. O perímetro estava desenhado não só para impedir fugas, mas para isolar completamente os internos do entorno exterior. O complexo incluía 6 setores internos, repartições administrativas, barracões de registro, dormitórios masculinos e femininos, um armazém de distribuição, uma seção de castigo e uma área separada para crianças pequenas e lactantes, dirigida pela supervisora Sidonia Bayer. Nas cercanias em Dzierżona se encontravam os barracões anexos para meninas maiores de 12 anos, designadas a trabalhos agrícolas sob custódia feminina. A gestão do campo foi encomendada a oficiais vinculados diretamente com a repartição central de segurança do Reich. Entre seus comandantes figuram Friedrich Camilo Ehrlich, Hans Heinrich Fuge, Arno Wruck e Karl Enders. Todos provinham de estruturas policiais e participaram em outras operações repressivas na Polônia. Respondiam à Kripo, Polícia Criminal, e à Gestapo local, o que confirma que o internamento infantil era uma ferramenta a mais do aparato repressivo nazista, não uma política humanitária falhada. A administração atuava com discricionariedade absoluta. Os menores eram enviados por informes policiais, denúncias vicinais, razias massivas em mercados ou ruas, ou simplesmente por se encontrarem sem tutores após a detenção de seus pais. Não existia nenhum processo judicial, nem revisão externa. O ingresso ao campo equivalia a uma condenação indefinida. Os barracões eram construções de madeira sem isolamento térmico. No inverno, as temperaturas desciam abaixo dos menos 10 graus Celsius. Não havia calefação, cobertores nem roupas adequadas. Os internos dormiam em beliches de 3 níveis, diretamente sobre tábuas, sem colchões. As condições sanitárias eram deploráveis. Havia infestações de piolhos, pulgas e ratos. As latrinas eram fossas coletivas abertas, e o acesso à água se limitava a minutos diários. O escorbuto, a disenteria, a tuberculose e o tifo eram doenças endêmicas. O café da manhã consistia em pão velho e café feito de bolotas ou beterraba fermentada. O almoço era esporádico, uma sopa aguada de centeio ou, com sorte, 35 gramas de carne e 100 gramas de batatas cozidas. Estas rações mínimas, somadas ao amontoamento e à falta de higiene, causavam surtos epidêmicos regulares. Só em 1943 se registraram entre 100 e 200 mortes infantis mensais, muitas delas nunca notificadas oficialmente. As crianças eram obrigadas a trabalhar entre 10 e 12 horas diárias. As tarefas incluíam a reparação de calçado militar, a confecção de cestas, a fabricação de bolsas de lona e a manutenção dos próprios barracões. As meninas internadas em Dzierżona trabalhavam em tarefas agrícolas, semeavam, colhiam, coletavam batatas ou limpavam estábulos. Os menores de 6 anos eram utilizados em tarefas simples, mas repetitivas, como o empacotamento de flores artificiais, a limpeza de peças metálicas ou a montagem de pequenos componentes.
As jornadas eram extenuantes e estavam acompanhadas por um sistema disciplinário brutal. Os castigos incluíam açoites públicos com varas, espancamentos com bastões de borracha, isolamento prolongado em celas úmidas, exposição nus ao frio e privação total de alimento. Algumas celas de castigo mediam menos de 2 metros quadrados, sem luz nem ventilação, onde se trancava os menores durante dias. Sidonia Bayer, encarregada da seção de lactantes e crianças pequenas, tinha fama de aplicar castigos físicos severos inclusive aos internos mais jovens. Sobreviventes declararam que batia com bastões em crianças de 3 anos por molharem a cama e que forçava bebês a permanecerem imóveis sobre colchões sem roupa como forma de castigo. Seu nome aparece em várias declarações judiciais recolhidas durante os julgamentos de pós-guerra, ainda que nunca foi formalmente condenada. Os documentos médicos internos revelam que muitas mortes foram catalogadas como falha cardíaca ou tuberculose, quando na realidade se tratava de inanição, infecções não tratadas ou golpes. A ocultação administrativa das causas reais de morte foi sistemática e evitou durante anos o reconhecimento internacional do caráter concentracionário do campo. Durante os processos de desnazificação na Polônia de pós-guerra, vários antigos empregados do campo foram interrogados. Eugênia Pohl, uma das carcereiras, foi julgada em 1972 por maus tratos a menores. Em seu processo se leram dezenas de declarações de vítimas sobreviventes. Uma delas recordava: dormia numa beliche de cima sem cobertor, em tábuas nuas. Outra disse: nos davam sopa podre. Se não a comias, te deixavam sem comida 3 dias. A uma criança quebraram o braço porque se urinou. Ainda que as sentenças foram limitadas e nem todos os responsáveis foram julgados, estas declarações permitiram reconstruir com precisão o funcionamento interno do campo e confirmar seu caráter criminal. O campo de Łódź não foi uma exceção isolada, formava parte de uma estratégia deliberada do aparato nazista para atemorizar e desarticular a população polonesa mediante a repressão de sua infância. A mensagem era clara: nenhuma criança não aria estava a salvo. A detenção arbitrária de menores funcionava como ferramenta de castigo coletivo. Os desaparecimentos de crianças desestabilizavam bairros inteiros, geravam terror nas famílias e convertiam a sobrevivência mesma num ato de resistência. A experiência adquirida neste campo foi documentada e replicada em outras localidades ocupadas. Os manuais administrativos, os métodos de registro e os procedimentos de isolamento se usaram como base em outras instituições infantis do Reich, particularmente em campos de trânsito ou reformatórios sob controle da Kripo na Checoslováquia e Ucrânia. Ao contrário de outros campos nazistas onde predominava o extermínio direto, Łódź aplicava um modelo de aniquilação lenta. O castigo não era a morte imediata, mas a privação progressiva de dignidade, alimento e saúde. Se tratava de destruir desde a raiz qualquer possibilidade de desenvolvimento dos menores considerados racial ou moralmente perigosos. Nesse sentido, o Polen-Jugendverwahrlager foi um experimento de repressão infantil sem precedentes na Europa ocupada. A memória deste campo, no entanto, tardou décadas em emergir. Durante a Guerra Fria, sua história foi marginalizada pelas narrativas centradas nos campos de extermínio para adultos. Só a partir dos anos 90, com a abertura de arquivos poloneses e a desclassificação de expedientes na Alemanha, se consolidou seu reconhecimento como um campo de concentração infantil. Hoje, o terreno onde esteve localizado abriga um monumento comemorativo e um centro de documentação. A investigação histórica continua, impulsionada por depoimentos dos poucos sobreviventes ainda vivos e por historiadores que resgataram arquivos administrativos, fichas de ingresso, cartas familiares e fotografias esquecidas. O campo infantil de Łódź não foi só uma prisão para menores. Foi um dispositivo planejado para disciplinar, castigar e eliminar desde a infância qualquer ameaça à ordem racial nazista. Convertido em símbolo do terror dirigido contra as crianças, revela uma das facetas mais extremas da violência estatal. A decisão consciente de destruir gerações inteiras, não só com balas, mas com fome, medo e abandono. A seleção racial infantil, fórmulas nazistas para apagar identidades. A partir de 1939, com a ocupação da Polônia, o Rasse- und Siedlungshauptamt Russia
ampliou suas funções para incluir a classificação sistemática de crianças. A lógica era brutal: capturar menores considerados valiosos para recuperá-los para o sangue alemão e descartar aqueles que não cumpriam os critérios estabelecidos pela ciência nazista. Esta prática não foi improvisada, mas parte de uma política sistemática amparada em diretrizes escritas, pessoal especializado e protocolos padronizados com pretensão de objetividade científica. Numa circular datada do 25 de março de 1943, Rudolf Kreutz, chefe adjunto de Russia para questões de população, detalhava o procedimento para avaliar crianças polonesas. Deve levar-se a cabo uma cuidadosa seleção de todas as crianças com aparência aria em instituições polonesas. Aquelas que mostrem características nórdicas devem ser separadas e educadas como membros do Reich. Estas ordens não se limitavam a orfanatos. Se estendiam a campos de trânsito, escolas e centros de classificação estabelecidos na Polônia ocupada. A seleção incluía menores que haviam ficado órfãos após deportações ou execuções de seus pais, assim como crianças sequestradas diretamente por patrulhas SS em aldeias e povoados rurais. O processo estava respaldado por uma rede de documentação exaustiva. Cada criança era submetida a uma avaliação que começava com a elaboração de uma ficha racial infantil, Kinderrassenkarte, onde se registravam dados como data e lugar de nascimento, idioma materno, religião conhecida, nacionalidade dos progenitores e situação social. A seguir, se realizava uma avaliação anatômica, Rassengutachten, que incluía medições precisas do crânio, a mandíbula, o rosto e a distância ocular. Estas medições eram comparadas com os parâmetros estabelecidos nos manuais raciais nazistas e pontuadas segundo escalas predeterminadas. Junto a esta avaliação física se realizava um informe psicológico destinado a identificar traços de obediência, adaptabilidade e submissão. Se observava a reação da criança ante figuras de autoridade, sua disposição para seguir ordens e seu nível de interação emocional. Também se valoravam reações como medo, retraimento, agressividade ou entusiasmo ante estímulos alemães. Em muitos casos, se lhes perguntava sobre sua família, religião, país de origem e preferências, registrando qualquer indício de resistência ou apego à sua identidade cultural. Quem respondia com naturalidade ou mostrava entusiasmo eram considerados assimiláveis. Aqueles que choravam, se negavam a falar ou mostravam confusão eram marcados como inadaptáveis. As sessões podiam durar horas. Nos centros de classificação mais estruturados, como os de Łódź, Poznań ou Kauária, as crianças eram examinadas por equipes móveis compostas por médicos militares, psicólogos das SS, assistentes sociais e antropólogos de campo. As fotografias biométricas tomadas nestes lugares eram de frente e de perfil, em ocasiões com as crianças completamente nuas, com o objetivo de comparar seus corpos com os tipos ideais do modelo nórdico. Estas imagens se arquivavam junto com as fichas e eram revisadas por comitês superiores antes de tomar uma decisão. Os especialistas do Russia utilizaram tabelas para valorar os traços físicos. O índice cefálico, a relação entre a largura e o comprimento do crânio, era fundamental. Também se priorizavam os olhos azuis ou verde claro, cabelo loiro cinza ou dourado, pele clara, nariz reto e delgado e proporções corporais harmoniosas. Cada traço somava ou subtraía pontos. Uma criança que obtinha mais de 60 pontos era considerada portadora de sangue nórdico recuperável. Entre 40 e 60 pontos implicava valoração secundária. Menos de 40 pontos acarretava a rejeição imediata. Estes parâmetros se aplicavam inclusive a irmãos. Um podia ser aceito e outro descartado, com consequências drásticas para ambos. Além da análise física e psicológica, se realizavam exames médicos completos. Se buscavam sinais de doenças hereditárias, malformações, deficiências, epilepsia, tuberculose ou debilidade geral. O estado dental e a simetria corporal eram observados minuciosamente. Inclusive a musculatura, a coordenação motora e a resistência física formavam parte dos critérios de avaliação. A finalidade não era só a saúde, era detectar desvios que pudessem indicar degeneração biológica. Os psicólogos das SS também indagavam o espírito germânico.
Este termo ambíguo se usava para avaliar se a criança mostrava qualidades que a fizessem digna de se integrar no Reich: disciplina, sentido do dever, adaptabilidade e capacidade de obedecer sem vacilar. Não era raro que algumas crianças, por medo ou esgotamento, fingissem entusiasmo ou respondessem o que se lhes ensinava. Ainda assim, as decisões eram irreversíveis. Uma criança podia ser marcada para germanização, reavaliação ou exclusão definitiva em questão de horas. O processo de classificação infantil foi elaborado e coordenado em colaboração com instituições científicas do Terceiro Reich. O Instituto Kaiser Wilhelm de Antropologia, Herança Humana e Eugenia jogou um papel essencial. Seu diretor, Ottmar von Verschuer, mentor direto de Josef Mengele, participou na definição de padrões e supervisionou equipes de campo. Seus cientistas desenvolveram manuais de medição, formulários e sistemas de pontuação. Ainda que seus métodos pretendiam ser científicos, estavam contaminados por preconceitos ideológicos que justificavam a superioridade racial alemã e o direito a se apropriar da infância alheia. Uma vez completado o processo, cada criança era designada a uma de 3 categorias. A primeira, crescimento desejável, Erwünschter Bevölkerungszuwachs, agrupava as crianças com características físicas ótimas e temperamento dócil. Estas eram enviadas a programas de germanização e adotadas por famílias árias. A segunda categoria, crescimento tolerável, Tragbarer Bevölkerungszuwachs, se aplicava a crianças com pequenos desvios que requeriam reavaliação. Podiam ser enviadas a lares provisórios, instituições de formação ou reformatórios nazistas. A terceira, crescimento não desejado, Unerwünschter Bevölkerungszuwachs, incluía todas as crianças com traços físicos rejeitados, doenças, pontuações baixas ou comportamento problemático. Estas eram excluídas do sistema e frequentemente enviadas a campos de trânsito ou simplesmente abandonadas. Este sistema não se aplicou só na Polônia. Na Checoslováquia, após a anexação da Boêmia e Morávia, se estabeleceram centros similares em Brno e Praga. Na Ucrânia e Bielorrússia, onde as SS levaram a cabo campanhas sistemáticas de germanização, crianças loiras eram apartadas de suas famílias durante batidas massivas. Na Alsácia e Lorena, zonas anexadas pela Alemanha, se realizaram estudos antropométricos em escolas inteiras e se transferiu centenas de menores à Alemanha para sua avaliação final. Se estima que pelo menos 200.000 crianças foram examinadas pelas autoridades alemãs na Europa Oriental entre 1940 e 1945. Só em 1943 se realizaram cerca de 40.000 avaliações infantis, das quais umas 10.000 derivaram em adoções ou reeducação sob o sistema nazista. As decisões eram registradas em informes arquivados pelo Rucha e coordenados com o programa Lebensborn, encarregado de executar a realocação das crianças consideradas aptas. Aquelas selecionadas eram transportadas em trens especiais para a Alemanha, recebiam novos nomes, identidades falsas e eram distribuídas através de repartições de adoção do Reich. Nunca se informava às famílias biológicas do paradeiro final dos menores. Muitos foram declarados desaparecidos ou mortos. As famílias adotivas recebiam documentação oficial que falsificava a origem das crianças, criando a ilusão de uma genealogia ária legítima. Este sistema de classificação infantil, frio, estruturado e aparentemente técnico, revela um dos aspectos mais inquietantes do regime nazista: sua capacidade de desumanizar mediante formulários, escalas e rubricas. A violência não se exercia com armas, mas com regras administrativas que convertiam a identidade de uma criança num expediente com pontuações. A decisão de separar, adotar, ocultar ou rejeitar não era arbitrária. Era resultado de um sistema burocrático cujo objetivo era redesenhar o futuro racial da Europa desde a infância. Em sua obsessão por dominar a biologia humana, o Terceiro Reich converteu as crianças em objetos de estudo, ferramentas de propaganda e peças de uma maquinaria racial planejada até o detalhe. A classificação racial infantil não foi um erro de interpretação científica. Foi uma política de Estado construída desde a academia, executada pelo aparato policial e validada pela lei.
Suas consequências seguem vivas na memória fragmentada daqueles que foram objeto dessa engenharia ideológica disfarçada de ciência. Bebês não aptos, diagnósticos que conduziam ao extermínio. O programa de eutanásia nazista, conhecido como Action T4, foi aprovado por Adolf Hitler no 1º de setembro de 1939 para eliminar pessoas com deficiências consideradas como vidas indignas de serem vividas. Ainda que começou com adultos em hospitais psiquiátricos, se expandiu rapidamente a crianças alemãs e menores de territórios ocupados, incluídos bebês judeus, poloneses, eslavos e ciganos. Em junho de 1940, o Ministério do Interior estabeleceu comitês médicos para examinar informes de crianças com deficiências, selecionando-as para assassinato em centros como am Spiegelgrund, em Viena, Hadamar, Sonnenstein, Hartheim e Bernburg. As crianças afetadas eram principalmente bebês menores de 3 anos com síndromes genéticas, paralisia cerebral, microcefalia, epilepsia ou simplesmente nascidos de pais pobres ou judeus. Se lhes trasladava a clínicas onde, sob aparência de tratamento médico, eram assassinados mediante injeções letais, sobredoses de morfina ou gás, falsificando suas mortes em certificados com causas como pneumonia ou falha cardíaca. A clínica Am Spiegelgrund, parte do Hospital Steinhoff de Viena, foi um dos centros mais ativos. Entre 1940 e 1945, ali foram assassinadas pelo menos 789 crianças mediante um procedimento meticuloso. Os menores chegavam desde orfanatos ou por pais enganados com promessas de atenção especializada. Uma vez na clínica, eram isolados, privados de comida, sedados e finalmente assassinados com fenol, veronal ou outros barbitúricos. Muitos morriam lentamente de inanição. Seus corpos eram dissecados para investigação científica pelos doutores Heinrich Gross e Erwin Jekelius, que conservaram centenas de cérebros infantis em frascos com formol até a década de 1990. Os arquivos de Spiegelgrund revelam um sistema administrativo que documentava cada ingresso, evolução clínica, data de morte e causa falsa de falecimento. Se realizaram autópsias e estudos anatômicos que buscavam confirmar teorias sobre inferioridade genética. Enquanto Action T4 assassinava crianças alemãs deficientes, os campos de extermínio estenderam a política a crianças judias consideradas inúteis para o trabalho. Em Chelmno, entre 1941 e 1943, se utilizaram caminhões de gás para exterminar milhares de recém-chegados, incluídos bebês e crianças pequenas assassinadas imediatamente ao chegar. Em Majdanek, segundo declarações do julgamento de Lublin, muitas crianças foram fuziladas, arrojadas vivas a fossas comuns ou assassinadas com gás. Uma declaração arrepiante de um soldado ucraniano ao serviço das SS relata como se obrigava as mães a depositar seus filhos no chão antes de serem separadas e assassinadas. Auschwitz-Birkenau foi o mais sistemático. Ao chegar os trens, crianças menores de 10 anos eram enviadas quase automaticamente às câmaras de gás. Se estima que mais de 200 mil menores foram assassinados em Auschwitz, incluídos recém-nascidos que nem sequer se registravam. Josef Mengele, apelidado o Anjo da Morte, foi a figura mais infame da medicina nazista. Como oficial médico em Auschwitz-Birkenau, organizou uma unidade experimental no setor BIE, reservado a crianças, especialmente gêmeos. Seu objetivo era estudar herança genética mediante experimentos comparativos que incluíam transfusões cruzadas, amputações, injeções de bactérias, cirurgias sem anestesia e execução das crianças para estudar efeitos internos. Seus corpos eram dissecados pelo médico judeu forçado Miklos Niisli, que documentou estes crimes em seu diário. Uma declaração indica que Mengele assassinou 14 gêmeos numa só noite com clorofórmio intracardíaco. O ginecologista Karl Klauber, também em Auschwitz, realizou experimentos de esterilização em meninas e adolescentes judias, injetando químicos abrasivos nas trompas de Falópio. Seus métodos causavam infecções massivas, mutilações e morte. Muitas vítimas eram menores de 15 anos. O assassinato sistemático se ocultava através da administração legal. Em clínicas como Spiegelgrund,
Os médicos emitiam certificados falsos indicando causas naturais, falha cardíaca por febre, broncopneumonia súbita, colapso respiratório pós-traumático. Estes documentos se enviavam a famílias com cartas explicando que a criança havia falecido apesar de todos os esforços médicos. Inclusive se cobravam custos funerários ou se entregavam urnas com cinzas falsas. Em campos como Auschwitz, os certificados não eram necessários. As crianças não se registravam e suas mortes não existiam administrativamente. Um aspecto perturbador foi a conservação sistemática de cérebros, órgãos e esqueletos infantis para uso acadêmico. Em Spiegelgrund, Heinrich Gross armazenou mais de 400 cérebros de crianças assassinadas, conservados até 2002, quando finalmente foram incinerados após escândalo mediático em Viena. Em Berlim, se descobriram frascos com tecidos de crianças judias utilizados por Ottmar von Verschuer no Instituto Kaiser Wilhelm. Estes restos chegavam desde Auschwitz por trens militares para investigações sobre degeneração. A recuperação destes materiais por equipes forenses após 1945 permitiu documentar com precisão as idades, lesões e natureza médica dos assassinatos, confirmando que se tratava de política oficial. Nos julgamentos de Nuremberg e processos posteriores, numerosos médicos, enfermeiros e administradores foram interrogados. Uma enfermeira de Spiegelgrund confessou ter administrado doses de Veronal a crianças defeituosas durante anos. O Dr. Jekelius admitiu que mais de 400 crianças foram assassinadas sob sua supervisão por ordens do Reich. Em Auschwitz, o médico Friedrich Entres confirmou ter injetado fenol a crianças selecionadas por Mengele. Estas confissões permitiram reconstruir o funcionamento interno dos programas de assassinato infantil. As cifras conservadoras indicam 5.000 crianças assassinadas sob Action T4 entre 1939 e 1945 em clínicas alemãs e austríacas, 1.500.000 crianças judias assassinadas em campos de extermínio segundo Yad Vashem, e milhares mais vítimas de experimentação médica. Estas cifras excluem crianças que morreram de fome, doenças induzidas ou negligência deliberada em guetos, orfanatos ocupados ou centros de trânsito. Identidade roubada, crianças arrebatadas para o Reich. Entre 1941 e 1944, as administrações nazistas organizaram o sequestro sistemático de crianças com traços ários na Polônia e outras regiões ocupadas. A Ordenança 67I, emitida em fevereiro de 1942 por Ulrich Greifeld e assinada pelo Russia, instruiu as SS a internar todos os menores órfãos ou em lares poloneses para sua inspeção racial. Na prática, agentes alemães executaram batidas em escolas, hospitais, estações e aldeias rurais, confiscando crianças de entre 3 e 10 anos. Estes operativos se justificavam legalmente como medidas de proteção infantil ou repatriação racial. A cifra documentada ascende a uns 20.000 crianças polonesas sequestradas, ainda que estimativas não oficiais sugerem que poderiam ter sido mais. Em outras regiões sob ocupação do Reich, se implementaram mecanismos similares. Na zona eslovena, sob controle italiano, menores loiros e de olhos claros foram sistematicamente separados de suas famílias entre 1942 e 1943 e enviados a centros de classificação em Graz e Viena. Dos mais de 500 crianças avaliadas, aproximadamente 200 foram finalmente submetidas a processos de assimilação forçada. Na Ucrânia, as SS interceptavam órfãos durante as campanhas contra partidários, separando aqueles que mostravam traços nórdicos. A repartição de Himmler instruiu com clareza: deverão ser entregues às autoridades alemãs se mostram características árias reconhecíveis. Estas decisões não respondiam à improvisação, mas a uma estratégia de germanização planejada desde os mais altos níveis do aparato racial do Terceiro Reich. As crianças consideradas aptas após as avaliações físicas e psicológicas eram trasladadas a centros de trânsito ou instalações Lebensborn. Ali começava um processo meticuloso de transformação identitária. Se lhes designava um novo nome e sobrenome alemão, junto com uma filiação completamente inventada.
O expediente da criança era reformulado. Lugar de nascimento, data, religião, profissão dos supostos pais, tudo era falsificado com modelos oficiais do Ministério do Interior. As atas de nascimento originais eram destruídas ou seladas. Nos novos documentos figuravam nacionalidades alemãs, passaportes do Reich e certificados de pureza racial. Um dos casos mais conhecidos é o de Alodia Witajek, rebatizada como Alice Richter. Roman Rosatowski se converteu em Hermann Ludwig. O documento oficial de Roman indica: Geboren 20.1.1942, Polen, Poznań, ainda que nem nasceu nessa data nem nessa cidade. Estas mudanças se arquivavam no sistema Lebensborn, sob a custódia de oficiais administrativos que gestionavam cada caso com o mesmo rigor burocrático aplicado a expedientes militares. As cópias eram distribuídas às repartições de estatística, às escolas receptoras e às famílias adotivas. As crianças eram entregues a famílias cuidadosamente selecionadas por sua lealdade ao regime. Oficiais das SS, funcionários do partido, mestres, agricultores afiliados e operários politicamente confiáveis figuravam entre os receptores. Frequentemente, estas adoções não estavam motivadas por um desejo genuíno de criação, mas por incentivos estatais como subsídios, acesso a melhores moradias ou benefícios fiscais. A Cruz Vermelha Sueca conseguiu documentar pelo menos 3.000 casos após a guerra, mas se presume que a cifra real é muito maior. Uma vez integrados em seus novos lares, os menores eram inscritos em escolas especiais. A educação era rígida, altamente ideologizada e desenhada para apagar todo vestígio de origem prévia. Se proibia estritamente o uso do idioma natal, especialmente o polonês, ucraniano ou esloveno. Quem era surpreendido pronunciando palavras estrangeiras era castigado com isolamento ou castigos físicos. A rotina escolar incluía estudos de alemão, canto de hinos nazistas, educação física com exercícios militares, doutrina racial, história do Reich, manuais sobre superioridade germânica e aulas de religião ajustadas à ideologia estatal. O dia começava com a saudação nazista obrigatória. Às crianças se lhes ensinava a identificar sua nova identidade como um privilégio racial. Deviam memorizar lemas como "O futuro da Alemanha está em nosso sangue" ou "O não alemão é inimigo". Os castigos eram comuns: escrever frases de doutrinação 100 vezes, ajoelhar-se durante horas ou realizar exercícios físicos extenuantes por erros linguísticos. Algumas escolas incluíam treinamentos pré-Hitlerjugend para os varões, com práticas de formação militar básica e marchas disciplinares. A investigadora Isabel Heinemann liderou um dos projetos mais ambiciosos de recuperação documental após a guerra. Sua equipe conseguiu reconstruir 17.000 atas de crianças envolvidas no programa Lebensborn. Através do cruzamento de arquivos, depoimentos, cartas e fotografias, emergiram histórias de doutrinação profunda. Em seu diário de 1944, Alodia escreveu: "Nos obrigavam a falar alemão em voz alta e copiavam de um manual os 100 mandamentos de superioridade." Roman relatou que sua mestra lhe ordenou: "Escreva em seu caderno que já não entende nenhuma palavra em polonês." A Cruz Vermelha documentou depoimentos similares. A integração foi rápida. Em poucas semanas, já não recordavam seu nome original. Ainda que algumas destas crianças cresceram com afeto por parte de suas famílias adotivas, muitos desenvolveram um forte desenraizamento. Alodia contou nos anos 90. "Minha mãe adotiva me deu amor, mas nunca me falou de meu passado, nem polonesa, nem alemã. Era filha da cruz, sem origem." Roman escreveu depois de conhecer seu expediente real: "A confissão foi brutal. Minha verdadeira mãe pôde viver. Eu cresci como um desconhecido. Mais da metade das crianças localizadas foram inscritas nas juventudes hitlerianas, Hitlerjugend, a partir dos 10 anos, com participação obrigatória em atos públicos, desfiles e atividades de formação paramilitar. Muitos deles viveram durante décadas com uma identidade fraturada. Alguns, ao recuperar seus verdadeiros nomes, optaram por manter os alemães com os que haviam crescido. Outros, ao conhecer sua procedência, sofreram crises de identidade prolongadas. O impacto emocional e psicológico foi profundo.
Roman deixou de celebrar seu aniversário após descobrir que sua data era falsa. Alodia narrou que chorava em sonhos ao recordar fragmentos do idioma polonês. O que hoje se reconhece como transtorno de identidade cultural afetou centenas. Uma desconexão total entre a memória afetiva infantil e a identidade imposta pelo aparato nazista. Após a derrota do Terceiro Reich, a Cruz Vermelha Internacional, junto a outras organizações humanitárias, criou uma repartição para crianças roubadas pelo Reich. O objetivo era localizar, identificar e repatriar os menores sequestrados. No entanto, grande parte dos arquivos administrativos foram destruídos deliberadamente pelas SS em 1945. Das mais de 3.000 histórias oficialmente abertas, só 12 puderam reconstruir-se completamente durante os primeiros anos de pós-guerra. Os expedientes conservados incluíam fichas médicas, informes de trânsito, listas de alojamento e correspondência entre pais biológicos e autoridades que nunca foi respondida. Casos como o de Alodia e sua irmã Bárbara só puderam esclarecer-se décadas depois. Em 2004, a Cruz Vermelha Polonesa acessou fragmentos do livro de registros do campo Lebensborn de Łódź, onde figurava a inscrição Witazek Alodia, 43 Moi, Juive Polonês, junto a uma fotografia infantil. Roman foi parcialmente identificado em 2010, graças a provas de DNA que confirmaram coincidências com descendentes de uma família de Poznań. Apesar do avanço técnico e documental, a maioria dos afetados nunca recuperou por completo sua história. O governo alemão, inclusive décadas depois do fim da guerra, rejeitou compensações formais para estas crianças. Alegaram que os sequestros se levaram a cabo como atos militares, não como crimes civis, e que as adoções, ainda que impostas, cumpriam com a legalidade vigente no Reich. Se aprovaram indenizações mínimas para algumas famílias deslocadas sob leis raciais, mas sem reconhecer nunca a existência estrutural do programa de germanização forçada. A política oficial foi o reconhecimento moral, sem responsabilidade legal. Os projetos liderados por Heinemann e outros historiadores conseguiram reconstruir a rastreabilidade de pelo menos 17.000 crianças, ainda que só uns 5.000 puderam conectar-se com informação familiar verificável. Em muitos casos, as pistas terminavam em lares destruídos, identidades impossíveis de confirmar ou histórias cuja única prova era uma fotografia comparada à mão com arquivos fragmentários. Ainda assim, os depoimentos recuperados permitiram revelar a dimensão emocional deste crime ideológico, o sequestro da infância como arma política. Alodia declarou publicamente: "Descobri que era filha da resistência polonesa. Ao recordar o idioma em meus sonhos, despertava chorando." Roman, numa carta manuscrita enviada ao Arquivo Central de Munique, escreveu: "Tive que renomear-me a mim mesmo para acreditar que existo." Ambos participaram em documentários e entrevistas televisadas na Alemanha e Polônia, convertendo-se em porta-vozes involuntários de uma verdade incômoda, a memória das crianças do Reich que viveram como alemães sem saber que não o eram. O sequestro massivo de crianças não foi um desvio marginal do sistema nazista. Foi uma política oficial, legalmente justificada e meticulosamente executada. A falsificação de identidade foi total, desde documentos até história pessoal. A reeducação foi integral. Estado, escola e família conspiraram para moldar uma infância inteiramente submetida. O resultado foi um dano cultural e emocional profundo. A recuperação parcial destas biografias foi possível graças a décadas de trabalho histórico, arquivos internacionais e avanços genéticos. Ainda assim, milhares de crianças cresceram, viveram e morreram sem conhecer seu verdadeiro nome. Justiça falhada, o programa nazista que escapou do castigo. Após o final da Segunda Guerra Mundial, os aliados estabeleceram o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg para julgar os principais criminosos de guerra nazistas. Entre os 12 processos posteriores, se realizou o julgamento conhecido como Russia Trial. 1947-1948, centrado na repartição principal de raça e assentamento das SS, entidade-chave na implementação da ideologia demográfica nazista. O processo United States of America vs. Ulrich Griefeld et al.
Envolveu 14 acusados responsáveis das operações de assimilação forçada, despovoamento e reorganização étnica na Europa do Leste. Entre eles, 4 estavam diretamente relacionados com o programa Lebensborn: Max Solman, Gregor Ebner, Günther Tesch e Inge Wiermetz. Se lhes acusava de crimes contra a humanidade por ter participado no sequestro e a reeducação forçada de milhares de crianças na Polônia, Eslovênia, Ucrânia e Checoslováquia, assim como por administrar instituições onde estes menores foram renomeados, doutrinados e entregues a famílias alemãs sem consentimento. Apesar das provas documentais apresentadas pela Fiscalia, o tribunal não condenou nenhum dos acusados do Lebensborn pelo sequestro de crianças, baseando seu falo em 3 argumentos que revelariam a complexidade legal de estabelecer responsabilidades em crimes burocratizados. Primeiro, insuficiência de provas diretas. O tribunal considerou que não havia evidências conclusivas de que os acusados houvessem participado diretamente nas batidas, ainda que reconheceu que os menores sequestrados foram entregues a instituições sob sua gestão. Segundo, distinção entre administração e ação criminal. Se argumentou que Lebensborn não era uma entidade executora de sequestros, mas uma organização encarregada de custódia, cuidado e adoção de menores, o que, segundo o tribunal, não constituía crime se as crianças eram tratadas bem. Terceiro, presunção de intenção benevolente. Se aceitou a defesa de que muitas adoções se fizeram com intenção de salvar as crianças ou dar-lhes um futuro melhor, minimizando o dano irreversível da reeducação forçada e a mudança de identidade. Como resultado desta interpretação legal restritiva, Inge Wiermetz, única mulher acusada, foi absolvida de todos os cargos. Max Solman, chefe de Lebensborn, foi condenado só por pertencer às SS, não por suas ações específicas no programa. Gregor Ebner e Günther Tesch também receberam sentenças leves por pertencimento à organização criminal, mas não por crimes relacionados com crianças. O falo do tribunal, emitido no 10 de março de 1948, contém afirmações que se converteriam em precedente legal problemático. Não se provou de maneira conclusiva que Lebensborn, como instituição, tenha ordenado ou participado no sequestro de menores não alemães em territórios ocupados. A administração das crianças por parte de Lebensborn pode ser considerada negligente quanto à preservação de suas origens, mas não criminal no sentido dos estatutos do tribunal. Esta redação reflete não só a dificuldade de estabelecer responsabilidade direta num contexto onde múltiplos organismos estavam envolvidos, mas também uma falta de compreensão para as implicações psicológicas e culturais do crime. Durante as décadas posteriores, o Estado alemão se negou sistematicamente a outorgar compensações específicas às crianças vítimas do programa Lebensborn. Os motivos alegados foram múltiplos e revelam um padrão de evasão institucional. A falta de provas documentais suficientes se utilizou como argumento principal, dado que muitos arquivos do Lebensborn foram destruídos ou desapareceram em 1945, dificultando demonstrar a trajetória individual de cada criança. A ausência de uma categoria legal reconhecida constituiu outro obstáculo, pois não se criou nenhuma figura jurídica que reconhecesse a reeducação forçada como crime reparável. Finalmente, a consideração das adoções como atos civis permitiu ao Estado sustentar que muitas adoções foram realizadas legalmente sob as leis vigentes no Terceiro Reich, ainda que estas fossem impostas por um regime genocida. Inclusive nos casos melhor documentados, como os de Alodia Witaszek ou Roman Rosatowski, os governos alemães de pós-guerra reconheceram o sofrimento individual, mas evitaram toda a reparação formal que pudesse estabelecer precedente legal. Esta estratégia de reconhecimento sem responsabilidade se manteria durante décadas, frustrando as tentativas de justiça das vítimas sobreviventes. Desde a década de 1990, associações de vítimas como Lebensspuren e Verein Kriegskinder impulsionaram campanhas sustentadas para o reconhecimento legal do dano causado pelo programa Lebensborn. Estas iniciativas reuniram declarações públicas de antigas crianças submetidas à reeducação forçada, análises genéticas que permitiram reunificações familiares tardias e petições formais ao Bundestag para o estabelecimento de fundos de reparação.
O governo alemão respondeu com informes parlamentares, como o apresentado em 2007 pela Comissão de Direitos Humanos, onde se reconhece o caráter forçado de muitas adoções Lebensborn, mas sem oferecer indenização financeira substantiva. Em declarações oficiais de 2010 e 2015, o governo alemão reafirmou uma posição que combina reconhecimento moral com evasão legal. Os afetados pelo programa Lebensborn foram vítimas do regime nazista. No entanto, na ausência de um marco jurídico claro, não se prevêem indenizações automáticas. Se permitiu que as vítimas apresentassem solicitações individuais ao Fundo de Compensação para Vítimas do Nazismo, criado em 2002, ainda que menos de 300 pessoas receberam algum tipo de apoio, geralmente simbólico. O contraste com outros países é revelador. Na Noruega, onde o programa Lebensborn também operou ativamente, o governo reconheceu oficialmente em 2000 que as crianças nascidas de relações entre mulheres norueguesas e oficiais das SS foram vítimas de perseguição e estigmatização sistemática. Ao contrário da Alemanha, a Noruega estabeleceu um fundo de indenização específico para estas crianças em 2003, outorgando até 8.000 euros a cada vítima como gesto de reconhecimento oficial. Este precedente foi citado repetidamente pelas associações alemãs como exemplo de uma política mais proativa de memória e justiça, mas sem conseguir mudanças na posição alemã. Um dos efeitos mais duradouros do julgamento Russia foi a minimização sistemática da responsabilidade do Lebensborn no imaginário coletivo europeu. Durante décadas, na Alemanha e Áustria se consolidou a narrativa de que o programa se limitava a fomentar a natalidade de crianças árias dentro de matrimônios SS, omitindo completamente o componente de sequestro e reeducação forçada. A ocultação institucional dos arquivos e o silêncio legal sobre as vítimas contribuíram para manter esta versão edulcorada da história. Não foi senão até o trabalho de historiadores como Isabel Heinemann, iniciado na década de 1990, que se demonstrou mediante o cruzamento meticuloso de registros nazistas sobreviventes e depoimentos posteriores, a dimensão real do crime. Seu trabalho, junto ao de outros investigadores europeus, permitiu reconstruir não só a escala do programa, mas também seu impacto duradouro nas vidas das vítimas sobreviventes. O programa Lebensborn representa um dos crimes menos reconhecidos e mais complexos do regime nazista. Ainda que as provas de sua existência, organização sistemática e execução em grande escala são abundantes e verificáveis, os tribunais de pós-guerra, seja por limitações legais, vontade política ou compreensão insuficiente da violência psicológica, não conseguiram condenar seus responsáveis principais. A negativa persistente a compensar suas vítimas aprofundou o sentimento de abandono institucional, especialmente entre quem ainda hoje vive sem certeza completa sobre sua identidade de origem. A história legal de Lebensborn revela como a justiça, ainda dispondo de provas documentais e testemunhais sólidas, pode falhar em alcançar aqueles que sofreram formas de violência que transcendem as categorias legais tradicionais. As crianças do Reich, despojadas de suas famílias, seus idiomas, seus nomes e suas memórias, permanecem como testemunho vivo de que alguns crimes contra a humanidade podem ficar impunes não por falta de evidências, mas por limitações conceituais do próprio sistema de justiça que pretende julgá-los.